Olá você, salve, salve nação rubro-negra. Está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Contratação para fazer história no Flamengo. Gigante da Premier League toma a decisão por medalhão logo. 4 contratações bombásticas. Thiago Maia vai para o banco. Tite aprova e Flamengo decide anunciar pacotão de reforços. Flamengo decide contratar centroavante nível A e define negócio espetacular. Exclusivo, Flamengo vai tentar a contratação do volante Zé Rafael do Palmeiras para 2024. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Vasco perdeu mais uma para o Flamengo, né? Mas agora a derrota foi fora de campo. Isso porque a Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido de liminar do time Cruz Maltino, que desejava a permissão para usar o Maracanã de novo. E com isso, a novela pela gestão do estádio ganhou mais um capítulo. De acordo com a informação aí do jornal O Globo, o Vasco entrou com um pedido de liminar para anular o termo de uso provisório, o famoso TPU, da administração do Maracanã pela dupla Fla-Flu, por mais 70 dias, mas a Justiça negou o pedido, alegando que a renovação temporária é necessária para dar tempo de debater uma nova permissão de uso do estádio. O Flamengo e o Fluminense administram juntos o Maracanã desde abril de 2019 com grande sucesso. No final de outubro de 2023, a Justiça concedeu mais 70 dias de permissão de uso para a dupla. O Vasco, por outro lado, reclama das renovações seguidas da gestão temporária dos rivais. E vale ressaltar que em novembro haverá um chamamento público para 2024. E a licitação do estádio por mais 20 anos deve acontecer em dezembro desse ano. O Flamengo volta ao Maracanã na quarta-feira, dia 8 de novembro, contra o Palmeiras pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vai ser um jogaço! O Flamengo visita o Fortaleza nesse domingo, dia 5, na Arena Castelão. E para esse jogo, a expectativa é que as arquibancadas estejam lotadas. Isso porque o time cearense divulgou nessa sexta-feira uma nova parcial de ingressos vendidos para a partida. Ao todo, 47.791 torcedores já estão garantidos no jogo entre check-ins e compras de bilhetes. Desse número citado, 14.661 ingressos foram adquiridos pela torcida do Flamengo para a partida válida pela 32ª rodada do Brasileiro. O Fortaleza abriu a venda de ingressos para a torcida do Flamengo na última terça-feira. E, com isso, o clube cearense liberou 2 setores para os rubro-negros. Os torcedores do Flamengo que desejam marcar presença no jogo contra o Fortaleza no Castelão terão que desembolsar entre R$ 75,00 meia e R$ 150,00 a inteira. Para adquirir os ingressos, os interessados devem acessar o site Leão Tickets. Com 50 pontos conquistados, o Flamengo ocupa a 6ª posição na tabela de classificação do Brasileirão e o Fortaleza está em 9º lugar com 42. Vale destacar que o Fortaleza vem de 3 derrotas consecutivas no Brasileiro. Perdeu de 1-0 para o Vasco, 2-0 para o Bahia e 3-1 para o Atlético Mineiro. Todos 3 jogos foram fora. E o Flamengo briga para não perder a 3ª seguida, também no Brasileiro. E nos últimos 9 jogos, o Flamengo perdeu apenas 2 partidas, ganhou 6 e empatou 1. O Tite chegou no Flamengo com a missão de preparar o elenco para 2024. Uma das primeiras mudanças propostas pelo técnico é sobre o lateral direito Mateuzinho. Conforme a apuração do Coluna do Fla, o Tite tem usado o Mateuzinho também como lateral construtor nas atividades do Flamengo, do dia a dia. Tal posição exige que ele ocupe mais espaços pelo centro do meio de campo para ajudar na criação de jogadas. O jovem de 23 anos, para esse segundo estilo de jogo, inclusive o camisa 34 foi acionado aí pelo Tite nos últimos jogos. O Tite utilizou o Mateuzinho contra o Grêmio e contra o Santos. Ele entrou no segundo tempo nas 2 partidas, fazendo uma função de lateral construtor e agradou. Contra o Grêmio, o camisa 34 substituiu o Arrascaeta e teve o primeiro contato com a posição depois das orientações do Tite. E ele ficou 45 minutos em campo.
Na partida contra o Santos, o Mateuzinho substituiu Wesley e esteve na maior parte do tempo como lateral pela ala, mas em alguns momentos ele foi orientado pelo Tite para fazer o papel de lateral construtor. Desde os seus tempos aí de seleção brasileira, o Tite é fã de laterais que tenham a capacidade de construir jogadas. Aí eu te pergunto, você gosta dessa função de lateral construtor? Coloca aí. Essa aqui é muito interessante. Acusado com Marcos Braz de agredir o torcedor Leandro Campos, o amigo do Braz, Carlos André Simões da Silva, já foi condenado em um processo pelos crimes de formação de quadrilha, estelionato, constrangimento ilegal, falsificação de documento particular e uso de documento falso. Gente boa! A condenação consta do processo pela agressão que Simões e Marcos Braz respondem no 9º Juizado Especial Criminal. A primeira condenação do amigo do Braz aconteceu em janeiro de 2004, com pena de 1 ano a 9 meses de prestação de serviços comunitários e mais pagamento de multa por conta desse processo. Não há detalhes sobre as circunstâncias do crime. Aliás, o papel do Simões no caso da agressão ainda não está esclarecido. Em entrevista no Ninho do Urubu, após o acontecimento num shopping aqui do Rio de Janeiro, o Marcos Braz, ele garantiu que não anda acompanhado de seguranças. Simões vem sendo identificado como amigo do vice-presidente de futebol do Flamengo. A primeira audiência do caso está marcada para o dia 28 desse mês. O Marcos Braz e o Simões respondem pelo crime de lesão corporal, com pena prevista de detenção de 3 a 1 ano. Olha aí, de 3 meses a 1 ano. Como o Braz é réu primário, ele não deve cumprir prisão, mesmo se condenado, mas pode pagar multa e cumprir medidas socioeducativas e prestação de serviços comunitários. Já Simões tem a condenação anterior como agravante e pode ir mesmo para a cadeia. O Marcos Braz alegou ter sofrido ameaças do Leandro contra ele e contra sua filha e agiu em legítima defesa. Após analisar as provas, o Ministério Público, porém, recomendou o arquivamento da investigação contra o torcedor e denunciou o Braz e o Simões. Ambos os pedidos foram aceitos pela juíza do caso, Simone Cavalieri Frota. Apesar de ter se tornado réu, o Marcos Braz continua normalmente com as suas atribuições como vice-presidente de futebol do Flamengo e vereador na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Esse cenário, no entanto, ele pode mudar, caso o Braz seja mesmo condenado por essa agressão. Nesse caso, pode haver pressão interna para que ele sofra uma punição disciplinar, tanto na Câmara dos Vereadores quanto aqui no Flamengo. Gabigol, de 27 anos e que tem contrato com o Flamengo até o final de 2024, está na lista de possíveis reforços do Manchester United da Inglaterra. Em busca de um homem de referência na pequena área, o Manchester United está de olho no Gabigol, que está na reserva e não vive uma boa fase na Gávea nessa temporada, mas o seu histórico geral chama a atenção do time inglês. Segundo o site Team Talk, Gabigol integra a lista de possíveis reforços do Manchester United para a próxima janela. Os Reds tentam a contratação de Ivan Toney, atacante do Brentford da Inglaterra, mas os rivais Arsenal e Chelsea, também da Inglaterra, estão mais perto do jogador. De acordo com Team Talk, o clube comandado pelo Erik ten Hag enfrenta um momento atípico com seus jogadores de frente, porque juntos, Rashford, Rasmus Hojlund, Anthony, Garnacho, Martial e Facundo Pelestri somam 6 gols apenas na temporada. E o Gabigol, com uma média de 30 gols por ano, desde que chegou no Flamengo, seria a solução ideal. Pela atual fase do atacante, a maioria dos torcedores do Flamengo acredita que o Gabigol deve mesmo aceitar e ir, porque precisa urgentemente o Flamengo de uma reformulação geral em seu elenco, que para muitos está acomodado e sem vontade nenhuma. Deu ruim para o John Textor. Ele recebeu decisão do STJD após dizer que o Palmeiras ganhou roubado do Botafogo em virada histórica do time do Abel Ferreira. O STJD acatou nesta sexta-feira
o pedido da Procuradoria-Geral Desportiva e suspendeu preventivamente por 30 dias o presidente da SAF do Botafogo, John Textor, e o vice-presidente do clube, Vinícius Assunção, diz lá o trecho da matéria. A decisão da presidência do STJD é baseada no artigo 35 do CBJD, que é o Código Brasileiro Disciplinar do Futebol. Explica o documento. Segundo o artigo, aspas, poderá haver suspensão preventiva quando a gravidade do ato ou fato infracional a justifique, ou em hipóteses excepcionais e fundada a necessidade, desde que requerida pela Procuradoria ou quando expressamente determinado por lei, concluiu. Fica esperto, John Textor, se deu mal nessa aí, hein? 4 contratações bombásticas. Thiago Maia vai para o banco, Tite aprova e Flamengo decide anunciar pacotão de reforços. O Flamengo vai às compras no ano que vem e a ideia é que tenha aí um elenco super novo já no começo da próxima temporada, com jogadores mais jovens e que cheguem para tirar os companheiros da zona de conforto. Tem muito cara aí acomodado. É nesse contexto que o Globo Esporte trouxe uma apuração bem importante nessa sexta-feira. De acordo com as informações do portal, além do De La Cruz, o Flamengo quer mais 3 contratações. Um lateral esquerdo para competir aí com Ayrton Lucas, um volante que tenha como ponto forte a marcação e mais um zagueiro. Assim seriam 4 reforços para mudar a cara do time para Tite trabalhar bem em 2024. Ainda sobre o De La Cruz, o GE também notificou um detalhe que ninguém sabia. Houve uma reunião entre as partes, empresário e dirigentes do Flamengo, nas últimas semanas e o jogador decidiu que quer que o negócio aconteça. Maravilha, se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, vamos lá, me dá essa moral, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto, simples assim, muito obrigado, você mostrou que é parceiro do canal, valeu! Os dirigentes do Flamengo já iniciaram mapeamento para possíveis reforços para a temporada de 2024 e alguns nomes já estão em pauta no mais querido. E um jogador de um rival direto tem o seu nome ventilado nos bastidores do Flamengo. De acordo com o site Notícias do Mengo, o Flamengo vai tentar a contratação do volante Zé Rafael do Palmeiras para a temporada de 2024. O Flamengo tem recebido propostas e deve perder Thiago Maia no ano que vem. A diretoria entende que o Zé Rafael seria um ótimo nome para suprir a saída do camisa 8 e os dirigentes têm uma vontade muito grande de contratar o jogador do Palmeiras, que vem se destacando há um bom tempo pelo clube paulista. A diretoria tem conversado bastante com o Tite para sugerir alguns nomes que podem chegar para a próxima temporada. E o Zé Rafael é um nome que agrada bastante os bastidores. Aí eu te pergunto, você gostaria de ver o Zé Rafael no Flamengo? Coloca aí. Manchete, está decidido, joga muito mais do que o Gabigol. Flamengo decide contratar centroavante nível A e define negócio espetacular. Com a queda de produção do Gabigol e com a torcida questionando a sua renovação com aumento de salário e pelo período de 5 anos, fez a diretoria avaliar um plano B. Caso o jogador encerre mesmo seu ciclo na Gávea, a gestão vai buscar a contratação de Marcos Leonardo dos Santos. A equipe paulista deve buscar negociá-lo na próxima janela diante da necessidade financeira do clube e busca receber em torno de 30 milhões de euros pelo menino da Vila. A Lazio da Itália e o Newcastle da Inglaterra monitoram o jogador e seriam concorrentes com maior poder aquisitivo que o Flamengo. De acordo com o portal Gazeta Esportiva, o Flamengo ele pretende oferecer atletas ao Santos buscando vencer essa concorrência. A reportagem do Bola VIP Brasil apurou que seriam 3 jogadores envolvidos: Everton Cebolinha, Pablo e Davi Luiz, que teriam chances de serem colocados como moeda de troca nessa negociação. Aí eu te pergunto, você aprova que o Flamengo possa dar esses 3 como moeda de troca? Coloca aí. Antes de terminar o nosso programa de hoje, eu quero dar os parabéns para minha querida neta tricolor,
Ana Beatriz está fazendo aniversário hoje. Muita saúde para você, meu amor. Muitos anos de vida. Tudo de bom, querida Bia. Vovô te ama. Comemore bastante o seu dia. 1000 beijos para você. Tamo juntos. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!